Olá, pessoas! Mais uma semana de política da terra. Mais uma semana, menos da semana passada, que teve uma loqueiragem institucional, como diria meu amigo Pablo Costa, por parte do Vitão. Na Não verdade, teve você programa. quis carnaval e não Eu, quis vir né? trabalhar, né, amigo? Eu ali, eu trabalhando braçalmente ali, do espólio do meu falecido pai, o cara festando e não teve programa. Mas estamos de volta com um programa especialíssimo, inclusive, numa semana especial e num mês muito especial. Vocês acompanham aqui a nossa luta por ter mais mulheres participando do Política da Terra, porque é algo que a gente sempre está falando da importância do crescimento, né, do avanço de políticas públicas para as mulheres e da participação efetiva na tomada de lugares de fala. E o nosso programa de hoje ele é muito especial por dois motivos. Primeiro, porque nós vamos trazer para falar com a gente uma pessoa que faz parte da história da política goiana. Uma mulher que faz parte dessa história. Não só da política goiana, como também do esporte de Goiás. E, para além disso, tem aí umas parcerias Famigerada vovó. com o Vitão, que vocês vão saber a partir de agora. Quem não me conhece ainda é o professor Marcos Marinho. Já dá um like no vídeo e clica no sininho para ser avisado dos próximos. Vitão, apresenta a nossa convidada. Linda Olindina Olívia Correia Monteiro, vulgo vovó, ex-vice-prefeita de Goiânia e mais 32 secretariados diferenciados. E também participou... Ex-vice-presidente do Goiás Esporte Clube. Ex-vice-presidente do Goiás Esporte Clube, que é a paixão do Vitão aqui, né? Ele sempre fala desse time. Inclusive homenageada no domingo como uma das 11 mulheres históricas do Goiás. Tá vendo? Então, a parada aqui é séria, minha gente. É programa de altíssima qualidade. Dona Linda, muito prazer em recebê-la. Muito obrigado por tirar esse tempo, poder conversar com a gente aqui sobre a política, né? E nos trazer um pouco também da história da política do nosso estado. O prazer é meu mesmo, porque acho que eu faço parte da história dessa rádio, quando ela era ainda Rádio Riviera. Nós tínhamos um programa chamado Arte em Tempo de Domingo, que era o top da cultura, da literatura, com Bernardo Ellis, Carmo Bernardes, todos os poetas, Antônio José de Moura, Godoy Garcia. E então era desde 1961, que era a Rádio Riviera, que depois se transformou em Rádio Terra. Que maravilha. Então a senhora já está envolvida nesse ambiente da comunicação, e onde tem comunicação tem política há décadas mesmo. Eu sou um amante de rádio. Eu amo rádio. Acho que rádio ainda é um veículo de comunicação assim, mais perfeito, né? Porque a televisão, você tem determinados locais. O rádio, se você estiver, por exemplo, na beira do rio, pescando, qualquer lugar que não tenha nem energia elétrica, você pode estar conectado com o mundo todo com o seu radinho ali do lado, né? Ou ouvir notícias, ou futebol, ou política, o que você quiser, ou música. Então, a televisão, então, eu acho que são dois veículos assim, diferentes, né? E acho que nisso a rádio leva vantagem. Muitas pessoas falam, o rádio vai acabar. Não vai. Eu acho que eu sou muito otimista quanto a isso. Eu não sei se é porque eu sou ainda da época do rádio, eu sou apaixonada por rádio. Mas essas histórias que o povo sempre fala, porque a televisão vai matar o rádio, não sei o que, a internet vai matar a televisão. E não mata nada, todo mundo coexiste, porque são mídias bem diferentes, como a senhora bem colocou, e tem o seu público cativo. Não, e outra coisa, eu acho que o rádio também é como a própria sociedade, ele vai acompanhando, porque na época que era Rádio Riviera, ela era considerada uma rádio classe A. Então ela tinha programa de música clássica, ela era uma rádio que tocava assim, os grandes cantores daquela época, era uma música mais romântica e tal. Depois que começou o boom do sertanejo, que o Caion Gadia, que foi um dos maiores programadores de rádio do Brasil, que ele era da rádio Riviera, depois ele foi contratado pela Rede Tupi em São Paulo, e lá ele falou para o Iberê, o boom agora é o sertanejo, quem tiver coragem de tocar o sertanejo. E o Iberê imediatamente ligou e falou, tira tudo da rádio e joga sertanejo 24 horas. Então, acho que... Então, você tem que ter também coragem, ousadia para mudar e acompanhar, né? A tendência do ouvinte. E por isso que a rádio é esse sucesso até hoje. Então, ela vê aquilo que o povo gosta, né? E eu acho que esse é o sucesso. E rádio é isso mesmo, tem que ser uma linguagem mais simples, porque a comunicação, se ela não tiver o seu papel eficaz de fazer com que as pessoas entendam aquilo que o comunicador estiver fazendo, ela não surte efeito, né? Então, por isso fica muita coisa equivocada, as pessoas não entendem, porque a linguagem de rádio, por exemplo, ela é uma linguagem popular.
O rádio foi feito para as pessoas ouvirem e entenderem aquilo que fala. Diferente da televisão, que é um veículo mais caro, mais sofisticado, né? Inclusive, o rádio ele foi usado estrategicamente por políticos para disseminar a sua mensagem, né? Distribuindo o rádio, a pilha para a galera dos interiores do Brasil, para poder fazer chegar essa mensagem. Então, eu acho bacana essa perspectiva da senhora, que de fato você acessibiliza o conteúdo para gente que às vezes mal tem energia elétrica. E o Brasil ainda é um país assim até hoje. Até hoje. E aí, através do rádio, que eles ficam conectados, né? Hoje é difícil você, uma pessoa hoje, por exemplo, infelizmente ainda analfabeta, que não tenha conhecimento de tudo que se passa no mundo. Mas não é pela televisão, é pelo rádio. Uhum. Porque a televisão é uma coisa mais ou menos estática, né? Você tem que estar ali ou fazendo alguma coisa, a televisão tem que estar próxima. O rádio é onde você vai e você leva. Sim. Então, o rádio, eu acho que ele tem um papel fundamental. Essa galera da idade do Vitão, assim, que não é acostumado com rádio, eu sempre achei muito bacana quando viajava pra Bahia, que ouvindo o rádio na estrada, você percebeu o rádio como um mecanismo de mandar recado. Né? O cara avisa pro pessoal da fazenda tal, que tal dia eu vou chegar no ônibus, tal hora, pra me pegar na porteira. Então é um instrumento de comunicação que de fato não se presta só a transmitir música, a entretenimento. Ele integra, né, grupos sociais, e sempre fez tanto isso. Tanto é que a rádio, ela tem uma linguagem diferente, né? A linguagem da rádio não é a mesma de televisão. Porque a rádio, ela tem que ter uma linguagem que a pessoa ouve e entende. Porque às vezes na televisão, dependendo da linguagem, como você está vendo a imagem, aí você pode até entender, pode ter uma linguagem mais sofisticada, mas você associa a imagem que você está vendo. E o rádio, ele é maravilhoso por isso, porque fica na sua imaginação, né? Às vezes o locutor está falando, está assim, né? Está indo longe no pensamento dele, e a pessoa fica também ali ouvindo o rádio, ela cria as coisas do jeito que ela não conhece a pessoa, não sabe fisicamente como ele é, então ela pode ouvir a voz do locutor e imaginar o que ela quiser. Eu ouvi um caso, a senhora talvez possa me confirmar ou desconstruir esse caso. Um ex-professor meu, Carlos Manhanelli, professor de política, comentou sobre a história da Jerônimo, o Herói do Sertão, que era uma radionovela. E aí um tempo depois, era um sucesso retumbante na rádio, e aí fizeram pra TV e foi um fracasso. Porque o povo total. não reconhecia aquele ator, aquela figura como Jerônimo da cabeça das pessoas. É igual você aprende na faculdade que propaganda que roda na TV, você não tira a imagem e só joga o áudio, né, no rádio. Era igual as revistas de quadrinho, né? Tinha uma revista romântica que chamava Grande Hotel. A minha avó adorava essa revista. Mas ela falava assim, se o povo for feio, não precisa nem trazer que eu não vou ver. Só gostava de ver, sabe? Então é diferente, né? A imagem visual da imagem que você cria da pessoa. Realmente essa história ficou muito marcante para mim, porque como eu trabalho com política, né? Você tem sempre que ter essa preocupação. A hora que você tá lá fazendo a sua propaganda, falando do seu projeto de governo, numa campanha, e você tá falando por rádio, você tem que mostrar para a pessoa mais ou menos uma ideia do que é aquilo que você está propondo, né? Porque se você falar, eu vou melhorar, vou construir novas escolas, mas que escola? Que modelo de escola? Que cara que tem essa escola? Se é pelo rádio, você tem que dar um exemplo, uma escola mais ou menos assim, assada, para a pessoa poder, né, conectar aquelas propostas com porque quando eles fazem real. Campanha política, eles fazem o quê? O que eles jogam na televisão, eles pegam aquele texto e jogam no rádio. É totalmente diferente. É outro linguajar e outro nível, porque ali na televisão ele está vendo a imagem, aí você pega aquele mesmo texto, onde você está vendo a imagem projetada e vai para o rádio e não tem imagem, dependendo do nível do ouvinte, ele não entende a propaganda. Sim, quando não tem uma visão equivocada do que é a proposta. Totalmente, também, né? E a propaganda ela só surte efeito se a pessoa entender o que você está falando. Então não adianta você fazer uma propaganda sofisticada. Né? A não ser que você queira vender um produto para a classe A, a classe mais... Mas se você quiser realmente popularizar o produto, você tem que ter uma linguagem que todo mundo entenda, né? E por isso é que a rádio tem que ter muito esse cuidado para não entrar nessa onda e de começar depois a querer sofisticar, sabe? O linguajar, a forma de se comunicar, porque aí começa a perder terreno também. Essa proposta é a nossa do podcast, né, Vitão? Falar de política de maneira simples também para o povo entender do que nós estamos falando. Porque senão não adianta. Não. E a senhora, nessa pegada aí da comunicação, participando da rádio, como é que foi o pulo para a política? Para de fato estar lá
participando ativamente? O pulo para político acho que começou assim, porque quando eu comecei acho que eu fazia política desde quando eu fazia o curso ainda colegial no Santa Clara. Eu era aluna de colégio de freira. E a gente fazia retiro espiritual e várias vezes a gente fugia para assistir comício, né? Lembro quando veio o Juscelino Kubitschek, a gente fugia do retiro para poder assistir os comícios dele. E a minha avó, como ela era muito política, e a minha avó era uma pessoa, mãe do meu pai, extremamente inteligente, e ela falava que ela morava na roça, que para ela sair da solidão, ela começou a ler. Então, ela leu uma biblioteca inteira de um tio da minha mãe que tinha em Itaberaí. E essa veia política foi dela. E era tão interessante porque ela achava assim, Goiânia era a cidade do Pedro Ludovico, porque foi o Pedro Ludovico que construiu. Então, quando o Coimbra Bueno ganhou a eleição, ela passava de ônibus na Praça Cívica e ficava de costa para o palácio, porque ela achava que aquilo ali era um absurdo, inadmissível o Coimbra Bueno morar num palácio que o adversário construiu, né? Então, eu fui pegando essa veia política dela. Depois entrei na política estudantil desde do ginásio, né? Depois fui para a universidade. Estudantil, inclusive, com Iris Rezende. Adversário. Porque tem uma história interessante que eu falei para ele. Nós fomos para um congresso estudantil em Morrinhos. Isso na época do secundarista, e ele foi o ano que ele já estava na Universidade Federal. Ou não, não, sei que ele era adversário nosso. Nós tínhamos, com muito sacrifício, alugado um ônibus para a gente ir para Morrinhos. Era um congresso estadual, que era o correspondente depois à UBS, para depois tirar os delegados para a Uni, né? E aí, o que eles fizeram? Eles eram nosso adversário, eles viram que eles iam perder a eleição, eles pegaram e pagaram o motorista, pagaram o dobro que a gente tinha pago e deixaram a gente a pé em Morrinhos. Aí nós não tínhamos como voltar, não tinha dinheiro. O que nós fizemos? Vinha um caminhão carregado de cal para Goiânia. Aí a gente negociou, o motorista resolveu trazer a gente em cima da carroceria do caminhão. Aí a gente entrou naquela avenida Anhanguera, levantando, gritando, como se a gente fosse assim, os heróis nacionais. O povo nem sabia que a gente estava gritando e brigando. Isso por conta deles, né? E depois, uma vez, nós fomos para o Decel, o Henrique Meirelles era grande adversário nosso, porque ele era primo do Aldarantes. Ele é primo do Aldarantes. E aí nós fomos numa reunião lá no DCE, que ficava ali na Avenida Anhanguera, tinha uma escadaria enorme. Sei que teve uma briga lá, não sei como apareceu um canivete lá, e deram um cortezinho assim, de nada no irmão do Aldarantes. Nossa, aí já virou um cadáver. Aí todo mundo carregou, descia pela escada, tá sangrando, tentaram matar. Sabe? Então, e o Iris era sempre assim do outro lado. Depois que aconteceu, os aliados dele, daquela época, passaram a ser os adversários nossos e ficaram do lado da ditadura militar e foram os caras que denunciaram a gente no movimento estudantil universitário, né? Então, isso eu relembrei para ele. Falei, você já começou errado, né? Depois mas ele era assim muito meu amigo, porque eu sou da Campininha, ele também, né? Então, a gente se conhecia desde adolescente. Agora, era uma pessoa, assim, politicamente extraordinário, né? Mas ele não era... Porque ele era o estilo dele, aquele estilo mineiro de fazer política, de conciliar, de pegar todo mundo, né? Acho que ele vai fazer falta demais na política por causa desse estilo dele. Eu sempre percebi o Iris como alguém que articulava muito bem, que faz um trabalho de bastidor, de fundo de palco ali, que hoje em dia tá faltando bastante para a política. Tá muito tudo na porrada, todo mundo estressando o tempo todo. Mas ele sabia... Você sabe o que eu acho? Eu acho que esse processo, por exemplo, que quando veio a democratização do Brasil, porque o Brasil, nós tínhamos um movimento estudantil, tanto secundarista quanto universitário, muito forte. Porque eu faço parte de uma geração que a gente estudava muito, estudava política. Então, nós os militantes da política estudantil, eram os melhores alunos da faculdade, entendeu? Então, era diferente. A gente estudava e os professores respeitavam e ajudavam a gente por trás ali, porque a gente era os melhores alunos. Então, eu sabia que a gente tinha uma militância estudantil forte, mas também a gente levava a sério os estudos, né? Então, hoje o que falta é isso também, conhecimento. A gente estudava política, a gente se reunia, fazia grandes debates. Hoje não tem mais isso, né? Mas hoje está complicado, né, Linda? Porque esse tempo atrás, falar de política na faculdade era motivo para ser
caçado em rede social. Exatamente. Professor sendo achacado porque tá doutrinando. Uma coisa tão absurda. Ao invés de promover mais debate, estão censurando a gente para não poder falar de certos assuntos. Não, porque você veja bem, antes do golpe, o que aconteceu? Nós trouxemos aqui em Goiânia, no Diretório Central dos Estudantes, o Jacob Gorender, que era um dos ideólogos do marxismo. Para ele dar uma palestra, fazer um curso de marxismo. Olha bem como é que estava a coisa. Já eram mais de 1.000 inscritos no curso, ali no antigo DCE, na Anhanguera. E nós não sabíamos, tinha um coronel, chefe da Casa Civil do Mauro Borges, que ele estava também matriculado fazendo o curso. Só que ele era um agente infiltrado. O que ele fez? Ele gravou todo o curso, fotografou, e aí no dia do encerramento do curso eles escolheram 10 pessoas, assim aleatoriamente, para receber simbolicamente um diploma de curso de marxismo. E o que aconteceu? Ele fotografou tudo. Esta daqui foi uma das 10 que receberam o diploma. E aí, quando eu fui interrogado, o coronel falou, mas vocês estão tão ousados, até curso de marxismo. Eu falei, nunca teve isso. Aí ele pegou e mostrou a foto. Eu falei, não sou eu. Sabe? E ficou, eu falei, não sou eu, tal. E acabou, ele ficou na dúvida, né? E aí, o que aconteceu? Tiveram que pegar o Jacob Gorender, sumir com ele daqui, porque o Mauro falou que ia fazer resistência, e ficou todo mundo parado no DCE. Quando ele fez o discurso, que era nem lá nem cá, que a gente percebeu que ele estava sem condições de não apoiar o golpe, aí o pessoal lá, o líder falou, agora salve-se quem puder. Aí saiu todo mundo correndo, cada um se escondeu, né? E pronto. Então, agora, de qualquer forma, era uma coisa efervescente. E a gente estudava muito política, a gente discutia, então é diferente de hoje, né? Que as pessoas hoje não têm mais, por exemplo, vocação política, escolhe o partido que a legenda favorece, qual que você precisa ter menos voto para poder se eleger, aí se elege por um partido, vai mudando, vai passando para outro. Então você não cria raízes políticas, não cria bases fortes, e com isso a população também, ela fica sem saber o que é o certo, o que é o errado, para que lado que ela vai, porque é tanta informação e desinformação juntas, né? E as redes sociais hoje vão ser um fato absolutamente novo e decisivo em qualquer eleição. Sim. O que eu acho mais complicado hoje, até como o Vitor foi meu aluno, a gente conversava em aula, é que é difícil você promover um debate. Porque a galera não quer entender, não quer estudar como a senhora estudava, para falar, olha, eu sou isso ou eu sou aquilo. Não. Pega uns framezinhos, uns pedacinhos de coisa que viu em rede social, e a partir dali já tem uma opinião formada e fala, gente, mas parece que você estudou a vida inteira sobre o tema, né? O cara viu um tweet, o cara viu um post de Facebook e quer te dar uma aula sobre um assunto complexo que é a própria política. É cada vez mais difícil a gente tentar evoluir o debate, como você está falando. Agora, como eu vejo assim, a política, eu acho, né, assim, uma coisa fascinante, né? Porque o debate político, você poder debater, você, uma pessoa de esquerda, debater com a de direita no nível, né, de político. Hoje não, hoje não tem mais isso. Hoje as pessoas, por quê? Mesmo porque naquela época, praticamente deputado, vereador, não tinha salário. As pessoas se elegiam. Eu lembro que teve um vereador em Goiânia que ele andava de bicicleta a vida toda lá da Vila Nova, sempre foi eleito, era um cara que não tinha nem estudo, mas era um cara que chegava lá, sabia o que ia defender. Era diferente. Hoje você vê o tanto que eles mudam de partido, que olha pela legenda, assim, se eu ficar nessa legenda, eu preciso de tantos votos para me reeleger. Aí vai fazendo as contas, qual legenda você precisa de menos votos. Aí você vai para essa. Aí se elege ali, aí pelos conchados passa para outro partido. Então, cada eleição, às vezes, ele disputa a eleição por um partido completamente diferente. As estruturas partidárias não são fortes como era antigamente, mesmo que era só 2 partidos, PSD e o DN, né? Depois virou Arena e MDB. Aí depois foi proliferando essa quantidade. E outra coisa, não tinha fundo partidário como tem hoje. Então hoje todo mundo quer ser candidato. Por quê? Porque primeiro os salários são altos, as mordomias são muito grandes, né? Então quanto é que custa hoje um parlamentar para o país? Essa estratégia agora de pular de partido vai começar a acabar, porque com a cláusula de barreira, reduzindo cada vez mais, apertando cada vez mais, muita sigla vai desaparecer. Isso já está posto. Tanto que a eleição desse ano, a mais importante de todas, óbvio, presidente é presidente, mas
é para deputado federal. Deputado federal. Porque partido que não colocar a gente sentado ali dentro do Congresso ano que vem, começa a perder recurso e aí vai ser essa situação. Vão começar a se juntar de novo, vão reduzir quantidade, mas eu não sei se vai melhorar a qualidade do Dalino. O que me preocupa, eu já falei aqui no programa, é a qualidade da nossa política. Quem tem a ver com as pessoas que estão participando dela, com os critérios que o eleitorado usa para eleger essas pessoas também, que geralmente não vem de um debate mais amplo, como era feito antigamente, né? De proposta, de analisar currículo de fato, serviço prestado, até mesmo legenda. Hoje o que a gente pode perceber, né, Vitão, é que, cara, gostei da cara do Marcione, vou votar no Marcione. Não gostei da cara do Marcos, não voto no Marcos. E fica essa bagunça de personalismo o tempo todo. É porque as pessoas também, elas não confiam mais na política, né? Porque você vê nos veículos de comunicação, em todo lugar, ninguém fala bem. Uhum. Ninguém fala bem da política nem dos políticos. Então ficou uma coisa assim... vai lá para poder ter o mandato, para poder ter as mordomias e tal, então não vou votar, né? Porque eu acho assim, eu sou uma defensora intransigente do voto, porque num sistema democrático você não tem como mudar nada a não ser pelo voto, né? E a gente já teve uma experiência, as ditaduras, elas são nefastas, seja de esquerda, de direita, de sendo o que for. Não tem coisa melhor no mundo do que a democracia, isso em qualquer relação, seja nas relações humanas, nas relações amorosas, relação política, esportiva, né? A democracia que é você poder ter o direito de discordar sem ter que brigar, e às vezes você ouve o seu adversário falar uma coisa e pensa, tem que pensar naquilo ali melhor, tem alguma coisa sempre aparece do debate, do diálogo, né? Agora hoje não, você conversa, por exemplo, com um candidato, aí você pergunta para ele assim, você está em tal partido, né? Qual é a filosofia do seu partido? Qual é o programa? Qual é a ideologia? Nem sabe, porque os partidos, com raras exceções que têm, por exemplo, grupo de estudo para poder... Não, forma o partido hoje, amanhã acaba, forma depois na eleição. E eu acho que não tem nenhum país no mundo que tenha a quantidade de partido que a gente tem. Isso é democrático? Não sei, eu ainda não tem essa clareza, sabe? Se essa questão de multipartidarismo significa democracia, porque de qualquer forma os partidos não são iguais, né? Tem uma diferença grande de fundo partidário. Sim. Talvez se igualasse tudo, os partidos menores teriam mais chance de chegar onde estão os grandes partidos. Porque, na verdade, eles é que dominam. Porque se você une bancada de 2 partidos maiores, acabou. Pode juntar todos de cá que não chega ali. Sim. 2 coisas que eu quero retomar. Sobre o que você já colocou, da maneira como são retratados os políticos, de fato, eu tenho 2 artigos publicados já, de pesquisa que eu fiz em relação a isso, e é terrível, né? E tanto que o nosso podcast ele serve para isso, para mostrar que o político é um cidadão também que tem os problemas, tem os perrengues, que vota, que luta, que trabalha, e como todo ambiente, gente, tem os pilantras, tem os caras que são de fato dedicados à política, né? Como diria Max Weber, tem quem vive para a política e tem quem quer viver da política, como tem na religião, como tem em qualquer lugar. E de fato essa situação desse desequilíbrio entre as forças políticas dos partidos também. Eu já defendo que você tem que ter a possibilidade de trazer minorias para o embate político. E restringir demais o número me dá medo, por quê? Porque a nossa dinâmica de redução de número no Brasil não é qualitativa. É aquela coisa assim, a gente é mais forte, vocês são mais fracos, vocês vão ter que sumir. Nós vamos matar vocês por inanição, que eu vou pegar o fundo todo, você vai ficar sem fundo. Então você acaba não promovendo a democracia. Tem que ter mais, tem que ter menos partido, eu acho que tem que ter o debate. Mas tem que ser um debate calcado em questões importantes. Não é só porque eu acho muito ou acho pouco, é porque, se eu tenho tantos partidos com igualdade de condição, se vocês se aglutinarem em nível de filosofia, de ideologia, a disputa melhora. Mas se eu tenho muitos partidos e continuo desregrado desse jeito, nunca vai ter de fato uma igualdade de disputa. E a democracia, se for botar num panozinho mais frio, é isso, é você ter condição de participar do debate político em nível de igualdade, pelo menos um pouco de igualdade, porque hoje é gritante, né? É uma aberração. Como a senhora falou, junta 2 partidos grandes ali, acabou. E, inclusive, se a gente for estratificar isso por região, né? Uma coisa é a disputa nacional, né? Do presidente, todo mundo tá vendo. Outra coisa é a eleição lá em Marzagão, que às vezes tem 2 famílias lá que domina a cena política toda e acabou. Não quer nem saber o que você pensa e o que você acha.
Então, é complexo. É muito complexo. Eu acho também os partidos enfraqueceram porque os políticos, as lideranças, elas são maiores do que o partido, né? Então, você vai votar, a pessoa às vezes vota, ela nem sabe o partido. Eu voto no fulano, né? É no fulano. Então, o partido vai perdendo força. E o que acontece? À medida que o partido perde força, os partidos que têm lideranças mais conscientes, eles não conseguem. Hoje, ninguém quer fazer filiação partidária, né? Então, fica desproporcional também. Aí, outra coisa, a questão do poder econômico, ela influencia demais. Sim. Porque se você for olhar as bancadas, tanto do Senado quanto da Câmara, e for ver a origem, a profissão de cada senador e cada deputado, é muito difícil, porque além da questão do poder econômico, a questão das oligarquias na política é muito forte. Você pegar a política do Nordeste, né? Então, tem famílias ali muito assim, enraizadas. Ver o Antônio Carlos Magalhães da Bahia é muito difícil, vai passando de geração em geração. Sim. Né? Em vários outros países também é assim, né? É difícil. Então, eu vejo assim, tinha que fazer uma reforma política, sabe? Muito grande no Brasil, uma série de partidos, tinha que aglomerar alguns partidos e diminuir o número. Eu não sei qual a saída, porque hoje eu vejo assim, a política está tão diferente da época que eu fazia militância, que é impressionante. Mas então uma palavra importante, a senhora colocou, militância. Hoje a gente quase não tem militância mais. As pessoas não participam mais dos grupos partidários, não se envolvem mais no movimento, até de base mesmo, participar debatendo. Né? Ficou aquela coisa tão desacreditada que o cara fala, vou ver minha novela, mas não vou em reunião de ninguém, porque eu acho que isso é tudo picaretagem. Então, isso é um problema grave que a gente tem que tentar retomar a politização do cidadão comum, do cidadão que está lá no boteco, mas está falando um pouquinho de política, pensando no bairro, né? Sair um pouco desse egocentrismo, que o cara só quer saber de política se ele for poder tirar um pedaço para ele. Se ele não puder, se ele não enxergar que ele tem um benefício direto, ele não se envolve. Aí complica também, né? Complica. Eu vou dar uma aula agora esse final de semana lá em Brasília, justamente sobre carreira política no Brasil. Então, eu estou estudando muito essa questão das famílias, das oligarquias. E nas pesquisas eu me deparei com uma família, Bonifácio de Andrada, que estão há 190 anos na Câmara Federal. 190 anos passando mandato. O último, eu esqueci o nome do camarada, que perdeu o mandato por último, há 80 e tantos anos, eu esqueci o nome dele agora, mas o filho já entrou no rolê também. Então, assim, as oligarquias existem. E aí as explicações, né? Tem poder econômico envolvido, tem a própria praticidade de, se minha avó tá, eu já sei do rolê, eu vou entrar também, porque eu até gosto, porque eu aprendi a gostar com ela. Então, uma série de variáveis que vão ajudando nesse processo, que vão blindando, né, o meio para que qualquer um possa entrar. Essa lógica, qualquer um pode ser candidato no Brasil, é mentira. Porque não pode. Não pode. Se você não tiver acesso a um partido, às lideranças, não tiver um grupo que te apoie, é ilusão, é utopia pura. Então você tem que ter um entendimento do jogo. Hoje ela ficou quase que um negócio assim, empresarial, né? Porque na iniciativa privada, eu sou dono da empresa, eu trabalho, eu mantenho a empresa, eu quero deixar os meus descendentes que vão cuidando, depois vêm os filhos, os netos, bisnetos. Então, ele tratar a política como se fosse uma coisa privada, familiar. Sim. Então, se você der um balanço, só ver no Senado as famílias, né? Os atuais deputados federais, os senadores, já tiveram pais ou avós que foram deputados, que foram senadores, né? A Simone Tebet, que é uma pessoa extremamente preparada, competente, uma mulher que eu admiro demais, mas o pai também foi... acho que senador, deputado federal, governador, então, sabe, as coisas vão... Aí se você pega as assembleias legislativas dos estados, a Câmara Federal, se você fizer um balanço, né, a origem de cada parlamentar, e outra coisa, a representatividade piorou muito, Sim. né? Porque antigamente as pessoas, quando elas iam para a política, elas estudavam, porque tinha um movimento estudantil forte, que as pessoas saíam muito preparadas, né? Pode questionar o que for. O Zé Dirceu é um quadro extremamente preparado, porque é um cara que veio da política estudantil, estudou demais, e outros que vieram. Então, a gente tinha um movimento estudantil muito forte, qualificado, né? E isso deu alguns frutos em determinado período. Depois, ou porque eles não tiveram descendentes, ou porque começou essa coisa, tá muita família e tal. Mas, se não fizer uma reforma política profunda,
No Brasil, eu acho muito difícil com essa proliferação de partidos. E outra coisa, você tem um partido pequeno, você negocia o partido. Sim. Né? Fundo partidário vai resolver? Eu não sei se é justo também um país pagar quase 5 bilhões de fundo partidário, né? Porque esse aumento agora foi abusivo. Esse aumento foi abusivo. Para campanha. E agora quanto é que custa cada parlamentar? Para o governo municipal, estadual e federal. Tem que fazer, né, o custo individual de cada parlamentar. Quanto é que a gente paga por cada parlamentar? A atividade política ela não pode ser porque além do que ganha, né? além do prestígio, as mordomias, e não tem despesa com nada, nós bancamos tudo. Né? Então, quer dizer, o papel dele seria de cada um, dentro da sua atividade, apresentar projetos de lei que fossem coisas sérias, que, na verdade, transformasse a sociedade. Porque, na verdade, o que a gente vê é que houve a melhoria, já não pode ser tão catastrófico, mas é muito lenta. É muito lenta. Você vê o índice de pobreza no Brasil, o índice de analfabetismo, porque houve uma queda brusca na qualidade da educação. Você é professor, sabe disso. Quer dizer, então a gente frequentou a universidade numa época que era diferente, todo mundo estudava, as provas eram difíceis, a gente levava a sério, era uma forma, as pessoas saíam com a formação muito, muito sólida das universidades, né? E hoje, primeiro porque é muito difícil ter acesso hoje às universidades. E a quantidade de universidade particular que tem hoje, as universidades públicas estão se reduzindo, né? E naquela época, o top era você ter uma universidade federal para poder... Não tinha universidade estadual, não tinha particular, nada. Era praticamente, quer dizer, era uma obrigação do governo federal, como continua sendo. Sim. Agora você pega o Ministério da Educação, o nível dos ministros é desolador. Nossa, é triste. É desolador, sabe? Se você for analisar determinadas coisas, a área da saúde, da educação, mesmo, não adianta você criar que eu sou feminista, não adianta você criar um ministério daquele da mulher e botar uma mulher que não tem nada a ver com a questão da mulher, que é uma pessoa completamente equivocada, né? Quer dizer, toda a luta feminista que a gente teve desde 85 para cá, que eu sou também fundador de movimento feminista, tem nada a ver. Então, é até ruim para você institucionalizar, para piorar, né? Então, é muito difícil. Eu fico, tem dia que eu muito desanimada, mas eu procuro ser assim, uma pessoa otimista, mas a gente vê um processo de deterioração em tudo, assim, que é muito desolador. A gente vive uma fase bastante tenebrosa. Mas a senhora tocou numa pauta interessante agora. Vamos lá. Como é que é ser mulher e ter passado por essas fases, né? Desde a militância estudantil até tomar porrada e ser perseguida por milico, a se manter depois como vice-prefeita de Goiânia e participando de movimentos feministas e, inclusive, também na política do futebol, que a senhora fez parte como vice. Como é que é ser mulher nesses ambientes tão opressores, tão masculinizados e que, às vezes, não te dão nem condição de exercer a sua própria voz? Porque, igual o senhor colocou agora, a ministra da mulher agora, ela não tem uma voz própria, ela repercute uma teoria, uma fala estúpida. Ela é equivocada. Olha, eu acho assim, depende muito da formação, porque eu me considero assim uma mulher muito corajosa. Porque como eu sou de uma família, assim, meu pai era funcionário público, muito honesto, então nós éramos 6 filhos, então era muito difícil. Então meu pai sempre dizia assim, porque ele tinha uma grande frustração na vida, porque o sonho dele era fazer medicina, mas como naquela época os filhos mais velhos eram obrigados a cuidar da família, então ele não pôde estudar, tinha que trabalhar desde cedo para ajudar a sustentar. Então e ele falava sempre assim, meu pai era muito inteligente, ele falava assim, quem não tem família tradicional, nem herança para receber dinheiro, tem que ter diploma. Porque é com isso que cada um de vocês vai abrir o caminho e vai sobreviver, né? Então, meu pai se sacrificou demais, porque eu fiz o curso primário num grupo escolar, mas depois já o ginásio normal, eu já fiz num colégio de elite, que era o Santa Clara, né? Eu fiz o curso ginasial e sou normalista. De lá, eu já fui para a Universidade Federal, né? Então, eu tive uma... E meu pai apoiava. E eu comecei a militância estudantil desde
do ginásio, desde Santa Clara. A gente saía escondido das freiras. Mas nós tínhamos uma freira que protegia demais, que ela era sobrinha do professor Zoroastro Arteaga, então ela era uma freira que era goiana, porque as outras vieram da Alemanha, eram mais rígidas, e ela acho que ela gostava, até pela influência do professor Zoroastro, que era, né, um literato e tal, e ela protegia a gente. Então a gente fugia à noite, por exemplo, de retiro espiritual para ir assistir comício, né? Então começou, a minha militância começou desde o ginásio mesmo. Era uma coisa que meu pai apoiava. Depois, quando veio o golpe de 64, eu entrei no processo de indiciamento, que nós tínhamos como, pra você ter uma ideia, a maior loucura, já tinha a Revolução, e o nosso paraninfo, eu não sei se era o Guevara ou era o Fidel Castro. Aí a primeira vez na história que a turma rachou, porque tinha uma turma da extrema-direita, que foram, inclusive, os caras que nos dedaram para a ditadura, colegas nossos de faculdade. Tenho, inclusive, que hoje ele é um secretário, que eu não vou falar o nome, que o pai dele foi um dos nossos delatores. Então, isso aí vai dando essa experiência. E eu sou apaixonada. Hoje eu gosto, eu leio sobre política, eu assisto todos os debates de todos os canais, porque se você tem uma formação democrática, você não tem outra forma de mudar o país. Não tem como você falar mal da política. Uhum. Você tem que ter um processo de amadurecimento e de formação política. Tem que ter formação política. Sabe, mas só que a formação política você tem que ser democrática. Ela não pode ser como você tem o Ministério da Educação hoje no Brasil, que acabou. A educação no Brasil está acabada. Uhum. Né? Ela simplesmente acabou. Então, se você pega a base, porque o que transforma qualquer país é a educação, não tem outra forma. Porque a pessoa que é esclarecida, ela pode até ser uma pessoa até ditadora, mas ela, pelo menos, ela tem que ter consciência. E também sabendo que ela apoia essa linha, mas ela tem que saber o que esse processo causa no mundo. Uhum. Né? É o que a gente está vendo na Ucrânia agora. Né? Então, às vezes eu vejo assim, esse endeusamento do Putin é um ex-chefe da KGB. Então, as pessoas têm que estudar e saber o que foi a KGB no mundo. Então, achar que essa guerra aí vai acabar. Não, ele é congelado. Se ele tiver que destruir a Ucrânia inteira, ele vai destruir sem nenhum um remorso. Né? Por quê? Porque também eu acho que a organização da ONU, os países também estão com medo. Porque onde você tem uma arma nuclear aqui e outra ali, como é que você vai cutucar? Eles não têm pudor nenhum para soltar uma arma nuclear e acabar com a metade do mundo. Isso aí porque é o jogo, né, de interesses econômicos e de poder. Porque, na verdade, tudo é isso que vale. Hoje nós estamos vivendo na era que é o jogo do poder. Então, para chegar ao poder ou para permanecer no poder, qualquer coisa é válida. Realmente, eu até estava pensando sobre isso hoje. Eu acho engraçado o mundo achar que o Putin tem algum problema em destruir a Ucrânia inteira, porque ele não tem nenhum. Da mesma forma como o mundo achar também que o restante dos países vai de fato se preocupar com o povo da Ucrânia ser destruído. Também não vai, que ninguém vai meter a cara com um maluco igual o Putin só para defender a Ucrânia. Não vai também. Porque você tem que, hoje, por exemplo, como a universidade acabou, porque quem te dá a base para você conhecer a história é a escola, né? Uhum. É a escola, porque na medida que a política no Brasil foi virando uma coisa de interesse, as pessoas não têm formação política que começa dentro da sua casa. Começa a formação política, a escola, o professor não tem que chegar lá e induzir o aluno, eu vou pegar esse aluno agora, porque eu sou de esquerda, eu vou induzir, o outro é de direita. Não, ele tem que contar a realidade. Então, ninguém sabe, por exemplo, no Brasil. Então, o presidente da República vai lá, fica endeusado pelo Putin. Gente, mas o Putin é um ditador, ninguém entendeu até agora. E ele não entende que ele foi um ditador, é a guerra da esquerda, não é nem da direita, sabe? É uma coisa tão equivocada, né? Então, eu tenho muita preocupação, porque eu acho que é uma guerra que ele pode a qualquer momento soltar uma bomba nuclear e com essas usinas nucleares no mundo, olha que coisa absurda. Nós estamos chegando assim, no limiar, e quando acabar isso aí, como é que você pega um país como a Ucrânia? Vai estar totalmente destruído. Uhum. É igualzinho os nazistas fizeram, as pessoas como não estão atentando para a história. O Putin. E eu vejo que a ONU de ontem para cá, eles estão acuados. Já acabou aquele discurso, sabe? Vamos fazer isso, fazer aquilo. Já não está mais assim.
Você pode ver o discurso, como é que mudou. Ah, não, já começou a reticência. O Biden também, que vai ter que enfrentar uma reeleição daqui 2 anos, que volta o Trump de novo com o poder, porque ele agora, então, primeiro, foi pego com uma crise da Covid. Uma pandemia que perdeu agora com a guerra com a Ucrânia. Daqui 2 anos tem eleição para ele enfrentar. Né? Então, eu acho assim, é um mundo muito louco, sabe? Tá faltando... E outra coisa que eu acho grave é que as pessoas também não leem mais, né? Os jornais impressos. Eu sou da geração de jornal impresso. Eu tenho assinatura de jornal que eu gosto de ler. Assisto televisão, mas o jornal é diferente, é como o rádio, né? E o jornal, porque você lê, aí uma coisa que te interessa, você guarda, anota, depois vai lá ler de novo. Agora, a televisão hoje é tudo instantâneo, é como a cultura, né? Instantâneo, pronto, acabou, passou. E se não tiver uma mudança profunda no Brasil, no processo de educação, não tem como. E porque pelo processo educacional também, você resolve o problema das minorias, você resolve a questão da mulher, que eu acho assim, a gente avançou muito, mas ainda falta muito, sabe? Falta muito, porque ainda tem muita mulher sendo assassinada, por questão de machismo, de entendimento. Eu me considero uma pessoa privilegiada porque eu fui criada assim, com muita liberdade. Então, e eu tive apoio. E outra coisa, o casamento também, porque eu tive um casamento também muito democrático, né? Sempre a gente teve uma relação democrática, quando eu tinha minha vida. E às vezes eu tinha vontade de parar e o Iberê falava, não dá, você já avançou demais, você não pode retroceder, agora é só para frente. Né? Então, e assim, eu acho que eu tenho uma coragem pessoal, por exemplo, do enfrentamento. Né? Assim, sempre tive, já participei de várias reuniões, presidente da República, ministro, às vezes Fernando Henrique, eu discordei lá, depois ele mandou até o Arguides me chamar, quem que é essa? Ah, de Goiás. Então, a Goiás, né? Então, é essa coisa de você ter também a certeza e você se fazer respeitar, porque tem isso também, né? Para você poder ser ouvida. Eu me sinto hoje, assim, uma vitoriosa com o movimento das mulheres, porque quando a gente começou em 85, que era uma coisa pioneira, hoje quando eu vejo, assim, meninas, por exemplo, adolescentes que já sabem o que querem, já não aceitam mais determinadas imposições, cada vez que eu vejo a mulher reagir dessa forma, eu me sinto assim, individualmente vitoriosa, que eu falo, poxa, a luta valeu a pena. Tocando neste assunto, vamos falar de carreira política, né? Como foi a partir de 85 que você falou, de carreira política? 85? Ai... Eu nem me lembro mais, assim, de 85, foi na época do Maguito? Não sei, mas vamos falando de carreira política a partir de 85. Porque, bom, eu trabalhei na campanha, né? Na campanha na campanha do União. Comecei trabalhando na campanha do União Bernardes, e um dia a União me chamou na casa dele e falou, eu te chamei aqui para te convidar para ser secretário de Educação. Aí eu falei, eu não posso te responder, porque eu não sou da área, eu sou bacharel em Direito, né? E é uma área que eu preciso estudar, pensar, ouvir algumas pessoas do setor para poder saber. Aí naquela época, que era muito amigo nosso, que era o Padre Pereira, que era reitor na época da Católica, né? Liguei para o Pereira, liguei para outras pessoas, amigos meus, professor de universidade, e o Pereira falou, aceita, que é melhor ser você, que não é da área, mas é uma pessoa conhecida e tal, e a gente está aí para assessorar e tal. Aí eu fui, aceitei. Depois que eu saí da prefeitura, da Secretaria de Educação, eu fui para Cachego, eu era advogada da Cachego. Depois eu saí, eu entrei na política, participei da campanha na campanha do Maguito. Fui com o Maguito pro Palácio, trabalhei com ele lá. Depois, eu fui... Aí, um dia eu estava o Otoniel me chamou um dia para poder ir para Aparecida de Goiânia, para ser secretário de Educação lá. Mas, assim, não deu certo, porque eu cheguei lá, o prefeito achou que eu estava pedindo para ser secretário. Eu falei, tá vendo? E me recebeu com a mulher do lado.
sabe? E a mulher me encarando. Aí eu falei, não, o senhor está enganado, eu não vim aqui me oferecer. Eu vim aqui porque o secretário de governo me mandou e tal. Obrigado, até logo, fui embora. Cheguei no palácio para falar para ele, ó, o cara me tratou assim, eu tô fora. Aí tava lá o prefeito e senador Canedo. Falou, você podia ir lá para senador Canedo, ser secretário de educação. Falei, não. Aí, não, fui para senador Canedo, fiquei lá como secretário de educação. Depois fui para... Aí o Maguito me chamou quando ele assumiu para... Eu estava lá na assessoria dele dentro do palácio, ele me chamou para assumir a Fundação Cultural, porque estava tendo uma crise lá. E uma situação de muito constrangimento, porque o presidente era o Bernardo Ellis, que era um grande amigo meu, tal, e um intelectual altamente respeitado, né, membro da academia. E eu falei para o governador, eu não posso assumir, não. Aí ele falou, então é o seguinte, ou você assume ou eu vou fechar a fundação. Isso aí já está decidido, porque está tendo muito problema, não sei o quê. Eu falei, bom, eu não posso deixar o senhor passar para a história como governador que acabou com a cultura. Então, vou assumir. Aí fui assumir a Fundação Cultural. Depois, acho que eu participei, não sei se foi da campanha do Marconi, me lembro, eu fui para a Secretaria de Cidadania. E depois eu assumi a presidência do PPS aqui, que hoje é o Cidadania. E aí nós fizemos na composição política lá com o For Lá em Casa, com o pessoal do PT, para poder a gente fazer aliança e negociamos e eu saí como candidata a vice-prefeita. E acho que foi só. Agora eu tô parada. Acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer. Já deu a contribuição da senhora? Já dei minha contribuição. A senhora falou da Simone Tebet. Eu acho, já falamos aqui no programa já. Ela é pré-candidata à presidência, mas ninguém fala dela. A senhora acha que há aí esse esquecimento, esse apagamento dela por ser mulher? Porque nem o MDB bota firmeza na campanha da Simone Tebet, gente. E ela é uma pessoa qualificada nessa perspectiva. Ela é uma pessoa altamente qualificada. Eu acho assim que as pessoas estão... Eu tenho a impressão que a estratégia hoje é todo mundo se lançar para ter vários candidatos contra o atual. Depois, se cometer o mesmo erro que cometeram na eleição passada, é difícil. Mas eu tenho esperança que eles vão depois se juntar, sabe? E ver quem é que tem possibilidade aí nessa terceira via, ou essa terceira via nem existir mais e deixar polarizada, que eu acho que vai ser uma coisa extremamente perigosa, né? Porque a verdade, o presidente ele não quer sair do poder, né? Porque já dizia, o poder é afrodisíaco, né? O melhor afrodisíaco. Então, eu tenho muita preocupação com essas eleições aí, assim, o caminho que elas estão tomando, essa questão das redes sociais, né? Porque você pega, por exemplo, na rede social, a pessoa que tem mais um nível assim, de informação, como a gente tem esse privilégio, a gente percebe claramente o que é verdade e o que não é. Então, eu vejo essa eleição assim, eu estou muito preocupada com o desenrolar disso aí e essa polarização, né? Eu não sei se seria o momento, sabe, do Lula ir para esse enfrentamento agora. Eu acho que vai ser eleição, assim, que a gente não tem noção da proporção, da gravidade das coisas que poderão vir, né, nessa campanha eleitoral, eu acho, de ambos os lados. Vai ser muito complicado. Com certeza. A eleição presidencial ela vai ser muito, muito truncada, muito agressiva. Mas pensando, né, a gente já teve também um momento aqui no podcast de entendermos que quem manda no Brasil hoje é o parlamento. Como é que a senhora enxerga a participação das mulheres do parlamento brasileiro hoje? Porque, inclusive, a Simone Tebet, ela deu um upgrade, ela subiu aí no conhecimento social na CPI da pandemia, né? Que ela teve uns espaços de fala ali que ela foi bastante Eu acho que, na verdade, incisiva. quem brilhou naquela CPI foi ela. Porque ela você tinha duas pessoas, ela e aquele Alessandro Vieira. Alessandro Vieira, né? do Cidadania. Porque eram os dois que foram para a CPI preparados. Porque eles sabiam, eles tinham todo o nível de informação e eu acho que os dois dominaram aquela CPI. Agora, o que eu vejo é que os partidos políticos, acho que a política no Brasil, ela ainda tem uma supremacia masculina, sabe? Eu não vejo, assim, chance
talvez eleitoralmente, que as mulheres são a maioria do eleitorado, mas acontece que os partidos políticos, eles não têm ainda, não tem nenhum grande partido nacional que tenha uma mulher presidente, né? E é difícil. Hoje existe uma certa abertura, por exemplo, para a participação das mulheres e chegar a ascender dentro dos partidos, só os partidos de esquerda, ou de centro-esquerda. Os partidos mais conservadores não dão o mesmo espaço para as mulheres, né? E à medida que dá, por exemplo, quando você tem umas mulheres extremamente conservadoras, como a ministra Damares e aquela outra deputada Bia Kicis, que é uma pessoa completamente equivocada, né? Então isso é um desserviço, porque ela não entenderam até agora que você não tem que chegar lá, ser uma parlamentar, e ser submissa e beijar os pés do presidente da República. Você tem um compromisso com o eleitorado, sabe? A pessoa tem que conhecer quão difícil foi abrir espaço para as mulheres, não só na política, mas no mundo empresarial, tudo. Então, eu vejo mulheres hoje que estão em empresas e tal, já tem uma outra visão, né? E eu acho que aquilo ali é um atraso, uma coisa completamente equivocada. E eu acho que o movimento de mulheres, assim, eu me sinto, assim, vitoriosa quando eu vejo meninas novas brigando por espaço. E acho que a gente conseguiu muita vitória. Acho que a Delegacia das Mulheres foi um avanço. Nós fomos, em Goiás, a segunda delegacia da mulher do Brasil. A primeira foi São Paulo, a segunda foi Goiás, que foi fruto do nosso trabalho, da luta e tal. E eu acho que o movimento feminista é importante, não é? Hoje acabou aquela coisa equivocada. Não, é o movimento das mulheres contra os homens. Se fosse assim, a quantidade de mulheres casadas no movimento e bem casadas e tudo, eu acho que a gente ajudou também, um processo ainda tem muito machismo, mas não adianta, mas a gente achar que não melhorou, melhorou demais. E eu acho que isso é consequência do movimento feminista. Porque o movimento, de qualquer forma, na medida que ele deu espaço, e a gente tinha uma espécie assim, de uma rede de proteção também, para as mulheres poderem criar coragem e assumir e falar. Não é que as mulheres são todas assim progressistas, pode ser da ideologia que for, mas elas têm que ter o conhecimento ainda do papel de discriminação que as mulheres ainda têm em muitas áreas. E não reproduzir essa discriminação, né? Porque tem umas que ainda fazem questão de reproduzir as mulheres de classe média alta, elas têm muito mais possibilidade, por exemplo, de chegar a ascender em cargos importantes nas grandes empresas, né? Mas as outras têm mais dificuldade. Então, tem que estudar mais, tem que mostrar que tem capacidade, e depende muito também do parceiro, né? Porque às vezes também, por que a minha mulher vai aparecer mais do que eu? Tem essas coisas, porque que continua ainda a violência contra a mulher, isso é inegável. Sim. Né? Inegável, porque isso aí é um trabalho. E aí, quando a gente tem, por exemplo, aí nesse governo aí, isso reproduz mais ainda esse movimento, né? E eu acho que piorou muito. Assim, nos 2 anos para cá, a gente vê que é uma coisa que estava mais ou menos tranquila, essa questão do feminicídio. Não, deu uma alavancada brutal. Porque isso é uma questão cultural também, né? Sim. Como a gente também, o Brasil hoje acabou, não existe mais o movimento cultural, que os grupos ficam lutando. Nós não temos também o Ministério da Cultura, que Sim. não pode nem ser chamado isso hoje, que é de Ministério da Cultura. São as duas bases, a cultura e a educação. Na verdade, acho que nesse governo a gente conheceu os antiministros, né? É o antiministro da educação, é o antiministro da cultura, é o antiministro das mulheres, porque tudo. Só vem com pauta para detonar o que já existia. O ministro da educação é um ator medíocre, fracassado, não conseguiu fazer nada de produtivo, né? Nem televisão, nem teatro, nada, não tem nada a ver com a cultura, ele é anticultura. O problema dele é agradar o presidente. Sim. Então, é isso, para poder se manter no cargo, né? E o que é pior é fazer isso usando mentira deslavada, acusando a Lei Rouanet de ser É tão absurdo o que acontece nesse governo que não dá nem para nominar tudo que foi feito. E aí vem aquela tristeza, né? Quanto tempo vai levar para melhorar, para tentar pelo menos chegar ao que era há algumas décadas? Que já não era o ideal, mas estava num caminho mais, né, de crescimento, de evolução. E a gente recrudesceu aí séculos, em vários campos, inclusive no campo da educação, no campo da cultura, no campo da saúde também. Então, assim, é complicado. E se não for através da política, como a senhora bem colocou, não vai. Não Porque vai. a gente não tem condição de chegar lá, meter o pé e expulsar. Então tem que ser pela democracia, no voto, na participação, no debate.
E aí eu puxo um pouco aqui para nossa sardinha, essa brasa. O estado de Goiás é um estado muito conservador e é um estado bastante machista também. Como é que é fazer política, uma mulher fazer política em Goiás? Porque a gente está vendo agora essa próxima eleição e os nomes que estão despontando ainda são só nome de homem. Só. Olha, eu não sei, eu acho assim, que o movimento feminista, na medida que ficou muito focado também na questão da violência, né? E acho que abandonou um pouco essa participação política de, não, basta qualquer mulher na política. Não adianta nada você colocar uma mulher lá que não tem nenhum tipo de compromisso com as mulheres. Porque o grande perigo também é o seguinte, na medida que você vai introduzindo as mulheres na política, elas chegam lá, ou na Câmara, nas assembleias, ou na Câmara Federal, no Senado, e elas reproduzem o modelo masculino. Sim. Né? Tem outras mulheres, como a Simone Tebet, outras senadoras, que têm a consciência da questão da mulher. A maioria não tem, né? Então, se elege, ou então é uma questão equivocada, porque são pessoas que não se informaram, na verdade. Não tem uma vivência do que foi o processo das mulheres, que ainda é discriminado. Você vê o absurdo aquele vereador lá de Aparecida agora, falar aquelas em plena Câmara Municipal, além de ser uma coisa totalmente desrespeitosa, deselegante, mal educado, né? Quer dizer, então, olha o nível que nós chegamos. Não, ele conseguiu fazer pior, porque ele veio aqui da Câmara de Goiânia para fazer um discurso na tribuna e conseguiu falar mais bobagem ainda. Mais bobagem. A vantagem é que aqui a Ava Santiago estava lá e deu-lhe uma cipuada que ele perdeu até o rumo de casa. Mas é terrível. A postura é tão enraizada que o cara não percebe que ele está piorando o quadro dele. Agora, esse deputado Arthur Duval, mamãe falei também, que falou coisas execráveis aí. Que absurdo. Então, assim, é o nível de gente. E a senhora falou uma frase para mim agora muito importante, dona Linda. Não é qualquer pessoa que vai entrar, não é qualquer mulher, não é qualquer homem que está entrando também. A gente tem que ter essa preocupação, né? Quem é essa pessoa que vai estar lá ganhando dinheiro nosso para fazer o que quiser e em nosso nome, que eu acho mais grave ainda. Porque vai ficando uma coisa assim, hereditária, né, a política, né, na Câmara Federal, no Senado, nas assembleias, nas câmaras municipais. Eu acho que hoje os partidos tinham que se preocupar mais com isso, com a formação política. Sabe, com a formação política, a pessoa chegar na Câmara e saber o que ela tem que fazer, qual é o papel do vereador, qual é o papel do deputado estadual, do federal, do senador da República. Porque a maioria nem sabe. Aí aparece uma pessoa aí de qualquer jeito, assim, de qualquer área, do futebol, agora fulano está no auge, vai ser candidato a deputado. Aí chega no Congresso Nacional ou na Câmara, não tem projeto, não tem nada. Não tem nada. E outra coisa, aí é um processo político tão viciado, né? E na medida que o Executivo fica também completamente refém do Legislativo, é um processo que eu acho que a base é a educação. Tem que ter uma educação política. Aí o cara que chega na política para poder ganhar dinheiro, para poder ter um cargo, emprega a mulher, emprega os filhos, sobrinho, não sei o quê. Sabe, não tem projeto, não tem nada. Eu acho que tinha que ter candidato a vereador, ter um projeto. Sabe o que é ser vereador? Qual é a função do vereador? Qual é a função do deputado? Qual é a função de cada um? Estudar para a pessoa chegar lá na Câmara, saber reivindicar e pedir. É muito complicado. Eu acho que é um processo que começa nas escolas. Sim. As escolas tinham que dar a formação política. Porque na medida que a gente chegou num processo mundial, que o que domina é a política, as pessoas têm que aprender política, têm que estudar política, saber o que é, como se comportar num processo político, o que é democracia, o que é a antidemocracia, o que é a luta de classes. Tem que saber por que existe pobreza, por que tem isso, aquilo. As pessoas não sabem nada. Sim. Ou às vezes se acomodam. Não, já que eu estou aqui embaixo mesmo, eu vou aceitar esse papel. Não tem que aceitar, tem que brigar pelo espaço. É uma luta, não é fácil, mas é um processo, é tudo um processo, que para mim começa tudo na escola e na família. A família também tem que começar a discutir mais, sabe, dentro de casa, política, discutir economia, discutir as desigualdades, porque a gente vê o processo de empobrecimento no Brasil está muito grande, muito grande. Você vê nas ruas aí, e essa questão não é só
a pandemia, porque a gente veio falar muito nesse processo de grave de empobrecimento, mais é no Brasil. Nos outros países a gente tem menos informação, mas parece que houve uma acolhida melhor, houve um entendimento melhor da gravidade do que era essa pandemia, e algumas medidas foram tomadas. Aqui não, aqui demorou demais a aceitar. E a gente tem um ministro, por exemplo, da Saúde, que a prioridade dele não é a saúde do brasileiro, é agradar o presidente. Sim. E o cara é médico, isso é uma vergonha. Médico, pois é uma vergonha, presidente. Então, quando eu ouço aquele ministro, me dá um desânimo, eu falo, meu Deus, mas não é possível, né? Não é possível. Porque o papel do ministro, se ele aceita ser ministro, ele tem um compromisso com a área que ele vai assumir. Claro que o presidente manda, faz o que quiser, mas a saúde é uma coisa vital. Não, na pandemia nós temos 4 ministros da saúde. 4. Um país que eu ouvi falar isso, 4. E a coisa só foi degringolando só, porque é impressionante. Não, e parece que vai ter um 5º, porque acho que ele vai desincompatibilizar, porque ele quer ser candidato, Sim. Não sei se é deputado federal, né? Então nós vamos para o 5º ministro da saúde, né? Então é uma coisa desoladora. Porque você vai nesses cais, nessas coisas sociais. Nossa, a saúde no Brasil está acabada. Um reflexo importante da sua fala, dona Linda, dessa despolitização, da falta de investimento na educação que eu tenho percebido. Eu li um autor esses dias, acho que foi o Byung-Chul Han, que é um autor sul-coreano, mas radicado na Alemanha, que ele fala muito sobre essa transformação do cidadão em espectador só. Então o cara quer consumir a política como ele consome novela. Então ele não está preocupado de fato em ir lá, entender, em perceber que às vezes uma política pública não vai agradar 100% a ele, porque não foi feita para ele, foi feita para a coletividade. Então ele só quer bater palma para quem ele torce, para quem ele acha bonito, para quem ele está achando que vai dar a ele o que ele quer. Então é um processo muito neoliberal, muito individualista, e que está usando esse modelo do entretenimento para fazer política. Aí você vê vereador, deputado, que ao invés de fazer algo propositivo, trazer um debate sério, fica fazendo firula, fica promovendo umas coisas que não tem nada a ver, meu Deus, dia de não sei quê, minha homenagem a não sei quem, só para aparecer bonito na foto. Os caras pararam de fazer política para fazer foto e post para Facebook. É isso que está virando a política brasileira hoje. E o povão, ao invés de questionar, fala, para com essa palhaçada, bate palma, porque está acostumando, né, a ver a política como ver Big Brother, como ver novela. Tamanha é a nossa despolitização. Então, assim, de fato, se não tiver um movimento muito contundente da sociedade civil, isso é algo que eu defendo já há algum tempo, né? A sociedade civil se organizar e assumir o papel mesmo de, peraí, vamos parar com isso aqui, vamos politizar essa galera, vamos mudar, vamos trazer o debate. Não vão ser eles que vão fazer, porque quem tá ganhando o jogo não mexe na regra. Eu acho muito difícil. E falar em jogo e mexer em regra, Vitão, vamos agora para a reta final do programa, numa pauta que você gosta. Hoje a gente pode apertar o time? Como é que é? Vai se quiser. Vamos falar de Goiás Esporte Clube, o maior clube deste país. Dona Linda que viveu inclusive guerras dentro do Goiás, agressões, tretas. Mas não foi igual do DCE não, né? Que só deu uma arranhada e... Eu já não sei. Como é que é fazer política de time de futebol, né? Porque é outra área também que o povo é doido, né? Eu acho que é a mesma coisa da política convencional, sabe? Porque é o mesmo campo. A gente E é interessante, porque eu comecei, quando eu comecei com 7 anos de idade, eu era atleticana, porque eu sou da Campininha. E meu pai tinha ação número 5 de sócio fundador do Atlético. Nossa. Olha bem, então era naquela época que era o terrão, não tinha nada, a gente ia assistir o jogo, tinha que levar tamborete, aí ficava todo mundo sentado em volta do campo assistindo o jogo. O meu tio era ponta direita do Atlético, e naquela época era só Atlético e Goiânia. E meu pai me levava, eu sei que eu ia com o tamborete na mão, meu pai com outro, para assistir os jogos, né? Quando eu me casei com o Iberê, ele falou, agora é difícil, ser a primeira dama do Goiás ser atleticana, vai ser complicado esse negócio. Aí, como eu já tinha saído de Campinas há muitos anos, né, e tinha uns amigos lá que eram conhecidos nossos, que eram jogadores do Atlético e tal, e eu nunca me esqueci, porque o Atlético ganhou um título em cima do Goiânia, porque naquela época a elite era o Goiânia, inclusive já ia assistir jogo, só o pessoal do Goiânia que ficava na arquibancada coberta, o resto era tomando chuva, era chamado galinheiro, né, que era o símbolo do Goiânia.
O Atlético ganhou deles da gente, eu fiquei fascinada. Eu lembro que eles diziam num carro aberto, aquele jogador tudo branco é branco, preto é preto, mas o Atlético é o tal, é o tal. Essa era a musiquinha lá. Aí depois, em 75, eu falei, bom, agora eu tenho que começar a torcer pro Goiás, né? Aí comecei a torcer pro Goiás, aí virou assim, paixão, né? Porque às vezes, por exemplo, Iberê, presidente do Goiás, a gente morava em Brasília, vinha pra cá, chegava em Brasília, teve uma crise no Goiás, volta. E quantas vezes eu paguei bicho do Goiás com cheque ao portador, nunca peguei o meu de volta. O Iberê falava, não tem jeito de time entrar em campo, tem que pagar bicho, não tem um tostão, você empresta aí. Aí lá, sabe? Então, aí eu falei... Ela financiou, então, o time. Não, uma vez, acho que não sei quantos anos tem, eu fiz uma carta para não sei se era o capitão do time do Goiás, mandei entregar. Aí falei, botei mesmo na carta, falei, olha, eu queria que vocês levassem mais a sério, porque tem pai de família que deixa de comprar leite e comida para casa para comprar ingresso para assistir vocês entram em campo, vocês só têm uma obrigação, não é a obrigação de ganhar todos os jogos, mas é se empenhar para ganhar, e vocês não estão fazendo isso. Vocês têm tudo de graça, comida, médico, dentista, nutricionista, todas as mordomias, e não querem ainda jogar futebol. Eu peguei e mandei entregar pro capitão lá do time, eu nem sei. Porque eu fico tão revoltada de ver isso, o jogador entrar com aquela displicência, pô, peraí, não tem profissão melhor hoje, né? E a obrigação dele, ele não é obrigado a ganhar todos os jogos, mas ele tem que entrar para ganhar, né? Então, agora, aí vira paixão, né? Porque aí eu vou, brigo, aí teve a eleição lá que o pessoal jogou o livro de ata para mim e falou, bom, agora em cima dela ninguém vai pegar, né? E foi o Raimundo Queiroz, né, que avançou em mim, tomou o livro de ata, e acho que eu arranhou um pouquinho meu braço, falei, eu quero ir pro IML fazer exame de corpo de delito. Aí o Alexandre Unes falou, eu falei, vão lá, você me acompanhar como advogado, fomos lá no distrito aqui perto da Vila Redenção. E parece que o delegado já estava mais ou menos conversado e não queria. Eu peguei e falei, olha aqui, eu vim aqui apresentar uma queixa e a obrigação do senhor é me ouvir. Porque eu quero apresentar a queixa. E o Alexandre morrendo, e o Alexandre lá do lado. Não, eu falei, não, eu quero apresentar a queixa. Aí fui, aí o delegado com muita, assim, displicência, fez lá, eu falei, olha aqui, ele me agrediu, tal. Ah, mas só tem que ir pro IML. Falei, não tem problema nenhum. Fui embora pro IML. Só que eu peguei, não posso falar, né? E cheguei lá no IML, mostrei pra médica lá, a médica olhou, realmente, não sei o quê. Gente, aí eu chego na reunião do Goiás uns 2 anos, né? Veio ele todo lá pro meu lado. Olha como é que vai. Eu olhei bem na cara dele, virei assim, passei. Nossa, ele ficou da cor de um tomate. Nunca mais nem olhei na cara dele. Aí eu brigo. Esse daí inventou, né, de aventura lá, e os Pinheiro, aí o menino mandou me oferecer a vice-presidência do Goiás, por causa dele que eu não sou mais, né, aí falei, não quero, para entrar na chapa e tal. Agora já fizemos as pazes, porque o Eilê é primo primeiro da minha mãe, sabe, a minha mãe era assim, eles eram loucos pela minha mãe, né, e é paixão mesmo, eu vou pro Goiás assim, aí eu brigo, claro, eu vejo quando o time não tá bem, não tá... coisa. Eu acho que é paixão. Reunião do conselho, hora que eu peço a palavra, todo mundo já... Porque aí eu falo o que eu tenho que falar, né? Mas eu acho que tá bem. Mas agora já fiz as pazes, o Paulo Rogério já me ligou, nós já conversamos, tá tudo bem, já fui homenageada lá, foi uma festa linda. E vamos ver, agora a expectativa é ver se a gente vai ser campeão, né? Esse ano, porque... E a Copa e o Campeonato Nacional, que vai ser um campeonato duro, né? Vai. Agora, eu sou Goiás, sou vascaína e sou santista. Nossa. Aí deu ruim demais pro meu lado. E o meu povo é tudo Flamengo. Aí, tá vendo? Alguém tinha que salvar. Flamengo e Corinthians. Não, alguém tinha que salvar, porque, pô, tem que eu sou aí. Santos e Vasco. Porque meu pai era vascaíno e santista, né? Então, desde pequena, eu já tive que mudar de time, que era sair do Atlético para passar pro coisa, né? E o Pampinha, que é muito meu amigo, também amigo de infância da Campininha, de vez em quando nós trocamos, porque ele é outro, né? Atleticano apaixonado. Realmente, e é interessante, a gente já falou aqui também no programa, o papel do esporte no processo político, né? O futebol já parou guerra no mundo já. Então, assim,
a gente conseguir usar, né, até mais democracia também no esporte, porque até hoje ainda tem guerra de torcida, briga de torcida, nego morrendo por causa de futebol, que é uma estupidez medonha também que acontece, o ser humano é meio maluco, tem hora. E usar também, de repente, as estruturas das torcidas, dos clubes, para politizar o povo também. Né? Eu acho que eu acho que a CBF, né, ela tinha que ter esse papel, né? De tentar a questão educativa no esporte, os clubes tinham que se preocupar com isso. Porque, gente, é uma insanidade, briga de torcida, né? Porque o esporte é igual paixão, é igual música também. Um gosta de um tipo, outro gosta de outro. Mas você quase não vê essa coisa. Agora, no esporte está muito... E o que acontece? Com isso, o público vai afastando, porque os pais ficam com medo de levar as crianças, né? Porque fica com medo de ter uma briga, ter qualquer coisa. Os clubes têm que começar a trabalhar nisso. As federações, a própria CBF tinha que começar uma política com isso. Você vê agora o Rio e São Paulo, quase todo dia tem morte lá. Teve morte de torcedor de novo. Por causa de uma coisa estúpida. Aquilo ali, a gente vai, briga, acabou o jogo, mas por causa disso você não tem que ser inimigo da pessoa. Né? Porque futebol... Eu acho assim, são duas coisas assim perigosas, porque são paixão mesmo, é política e futebol. Porque ou você gosta ou não gosta, não tem meio termo. Ah, não, eu não gosto muito de política, eu nem vou votar. Isso não existe, você não pode ficar nessa posição. Porque é isso aí que favorece as pessoas que não têm preparo, não têm condições de chegar ao poder. Sim. Né? É a falta de politização, que isso tinha que começar nas escolas, não induzir. Mas dar aula de política, o que é a política e por que a política faz parte da nossa vida. Tudo na vida é política. Essa água que você come aqui, ó, tem política, tem imposto, tudo é determinado pela política. Não tem como você viver. Ah, não quero nem saber. Ah, quem determina os preços, quem determina onde você vai, quem cuida do transporte que você usa, dos alimentos que você come, das roupas que você vê, tudo é determinado pela política, não é a política econômica que determina? Então, agora, se a pessoa ficar cada vez mais despolitizada, melhor para os despreparados cada vez chegando mais a assumir o poder e destruir o país, destruir tudo, acabar. Não, e o pior é que quando a pessoa é totalmente alienada, ela não sabe nem aonde reclamar. Né? Claro. Ela fica brigando em rede social que não tem efetividade nenhuma. Porque aí chega na eleição, vai lá e vota no mesmo fulano que só fez bobagem, eu não voto em ninguém, porque acho que não vou votar e acho isso bonito ainda. Não, e hoje a própria escola tinha que começar esse trabalho, porque hoje você vê criança de 2 anos com o celular na mão. Né? Então, as pessoas, o que acontece? Cada dia elas estão estudando menos, elas estão lendo menos, e a informação só passa a ser o que vem naquela maquininha. E aqui tudo que tem ali passa a ser verdade absoluta, porque não tem filtro. Então a pessoa fica até confusa. Né? Então, para isso, para você, por exemplo, eu não ligo muito para rede social, eu olho, vejo algumas coisas, tem hora que eu vejo outras coisas e falo, gente, mas que coisa absurda, será que tem alguém que lê isso aqui e vai acreditar? Mas acredita. Tem gente que acredita, sabe? E tem pessoas, por exemplo, são semi-alfabetizadas ou analfabetas, mas domina aquela maquininha. Não sabe ler, mas ela põe o áudiozinho ali e discute com a gente assim como se fosse verdade absoluta. Então não tem filtro de nada. Então, agora, por isso que eu acho que é uma coisa assim científica. A primeira coisa que eles fazem no país é acabar com a educação. É a forma mais fácil de você chegar ao poder e ter o controle. Sim. Porque na medida que você não educa, não dá informação, isso favorece a quem está do lado da desinformação e que não quer progresso, não quer nada. É melhor manter do jeito que está, porque é a forma de manter o poder. Exatamente. Você destrói, né, a capacidade de crítica da pessoa. Você não tem capacidade de crítica e você domina os mecanismos de disseminar qualquer mensagem. Você tem tudo na mão. Tudo. Realmente... Você não tem a visão crítica de nada e passa a ser verdade. Tudo que está aqui é verdade. Não, não é. Porque se você tem uma boa educação, você tem um professor que ensina você a ler a coisa e analisar os dois lados, e você ter a sua consciência depois daquele problema, mas não. Pessoa, tudo que vê na televisão é verdade, tudo que vê naquilo ali. Gente, é tanto absurdo que você lê em rede social que eu falo, não é possível que alguém acredite nisso.
E agora, com esse processo eleitoral, vai ser um Deus nos acuda. Realmente, o cenário tá bonitão, não é? Não, eu tenho Mas não pode existir, né? Outra opção é pior. Eu falo para você que eu tenho muita preocupação com essa eleição, sabe? Com o resultado dela. E outra coisa grave que eu vejo, assim, no Brasil, isso faz parte do processo de acabar com a democracia, é você desmoralizar as instituições. Sim. Você não pode ter um país que tem um Supremo Tribunal da República hoje, o Supremo Tribunal, que seja tratado da forma como está sendo tratado. Sabe, a forma como eles estão, assim, tratando os ministros, sem fazer juízo de valor, mas é a maior instituição, é a única coisa que te dá segurança hoje no mundo, é você ter uma Suprema Corte, como tem nos Estados Unidos, e aqui um Supremo Tribunal. À medida que você desmoraliza, eu fico olhando e falo, meu Deus, nós estamos cada dia mais desprotegidos. Você não tem como. Você não tem a quem recorrer. Uhum. Então, você tem um Congresso que as pessoas não desmoralizam. Você tem uma Suprema Corte que as pessoas agora, que nunca aconteceu isso no Brasil, você pegar uns ministros, tem ministro ali muito sério, tem outros que não, mas isso é outra questão. Mas, de qualquer forma, ele chega lá, ele tem um compromisso. Ele tem um compromisso também com o país, né? Aí você vê, ninguém respeita um ministro da Suprema Corte, você vai recorrer a quem? Uhum. Será que se você acabar com a Suprema Corte, acabou. Isso acabou com o processo democrático. Porque a única instância que você ainda tem de recurso é aquela ali. Quando você descredibiliza as instituições, você mostra para o cidadão que não tem por que ele respeitar a Constituição. Não. Aí, eu estava vendo agora, por exemplo, o André Mendonça, né, que foi muito humilhado até chegar lá. Agora, mas ele chegou lá, já está tendo uma postura de jurista, não está mais A ou B, entendeu? Uhum. Porque ele chega lá, ele tem que se despir, não quer saber quem indicou, quem nada. Ele tem que respeitar e obedecer a Constituição. E eu vejo com muita preocupação também algumas mudanças que eles estão querendo aí sutilmente fazer na Constituição, né? As pessoas não ficam atentas. Nada, né? Nada. Um artigozinho ali que você muda, um parágrafo, você interfere na democracia, não é tão simples assim. De fato, se a gente não começar a repensar a educação do país e mudar a nossa perspectiva de mundo e a nossa maneira de agir, vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque pela educação você tem que explicar para o aluno o que é a Constituição Federal, a garantia que você tem. Porque não adianta querer ser o aventureiro Dom Quixote aí, não. Tem leis, tem regras, né? Você vive num sistema democrático, pelo menos. Então, agora as pessoas não respeitam nada, sabe? Negócio de Constituição, é tudo negócio de... Não é assim. Porque na hora que você quer, aí você usa a lei, né? A lei não vale nada. Até que eu não precise dela. Aí você tem que se ater, por quê? Porque por causa do sistema político que você vive. Então, é dentro da lei. No Brasil o povo é tão maluco que você pega a gente em manifestação pedindo a volta do regime militar. Olha quando a bem. polícia vem e baixa o cacete, é um absurdo o que está acontecendo aqui. Coisas do Brasil despolitizado. Porque eu acho que é isso. Na medida que você vai perdendo a memória, né? Porque o Brasil, ele não tem interesse em manter a história que a gente viu. Então, tem dia que eu falo, meu Deus, até eu olho e falo assim, parece que 64 tá ficando uma coisa tão distante que muita gente, você vai fala isso não aconteceu. Agora, quem viveu sabe que aconteceu e não foi simples. Né? Então, mas isso é só o processo democrático, porque eu visitei um protótipo de um campo de concentração nazista que eles reproduziram lá em Munique. É uma coisa impressionante. Você sai de lá, assim, você não dá conta de falar, você começa a chorar, você tem crise, porque, gente, ninguém acredita o que o nazismo fez. As pessoas têm que ver. Você tem fotografia do tamanho da parede, que eu trouxe até um livro e emprestei para uma professora minha, nunca devolveu, que eu comprei lá. Então, a pessoa, no dia que ela entra no campo de concentração, a pessoa normal, forte, aí vai reproduzindo, até o dia que ela entra no forno crematório. É uma coisa acachapante. E é todo reproduzido, o tipo de cama que eles usavam, é uma coisa, sabe? Então, essas coisas não podem ficar esquecidas, porque elas podem, mais para frente, se reproduzir.
Sim. Quando a gente Por perde a isso que a- memória, por a isso coisa que- acontece de novo. Por isso que é importante ter educação e a história tem que ser muito, sabe? Os professores de história têm que saber como conduzir isso e mostrar o que aconteceu no mundo. Como é que foi difícil. Tá ruim do jeito que tá, mas foi muito pior. E mostrar o caminho que a gente teve que percorrer até chegar agora. E como é que foi muito mais difícil no passado e que há possibilidade de voltar. Sim. Esse negócio de Ku Klux Klan, não sei aonde. Ah, coisa pequena. Não é tão pequena. Já tem no sul do Não, país. várias células nazistas no Várias, Brasil. várias. Pô, latino-americano. O cara brinca de nazismo. É muita loucura. E maluco é de pensar que nos anos pra cá há um movimento crescente no Brasil de querer refazer a história. Os caras estão tão Exatamente. loucos que eles querem manipular dados que tá lá, tá posto, né? Eles querem mudar a história do país para justificar pensamentos mais abjetos e absurdos. Então, assim, a gente está, de fato, num ritmo muito acelerado para um processo de desconstrução da memória brasileira, que é o que a senhora colocou. Abre portas para uma nova ditadura, para um processo pior ainda, né? Se é que há, mas ainda pior, porque o cidadão está alheio, está alienado, não tem referência, está entrando nesse movimento de negar tudo, que Ah, você eu não nega gosto de tudo. política. Como, gente? A nossa vida, ela é comandada pela política. Todo ato é político, Uhum. né? Todo ato. O que dentro do futebol é política. Dentro das câmaras é política. Dentro das empresas é política. Dentro das indústrias. É a política que comanda o mundo. Então as pessoas não podem falar, não gosto. Então como que não gosta? Vai morar onde? Vai morar em Marte? Vai ter outro planeta para morar? Porque o mundo é comandado pela política. Agora, tem que saber, por isso que você tem que entender de política, para você não aceitar a má política, a política da negação, a política dessa coisa Da que, opressão, da né? opressão. Agora, isso tudo você tem que entender. Você tem que saber. Então, não quero saber de política. Como que não quer saber? Eu vivo discutindo isso. A nossa vida é comandada pela política. Quem define preço, quem define isso, tudo são eles que definem. Fosse assim, não precisava ter político. Para que tem deputado, vereador, deputado federal, senador, governador, nada? Aí escolhe alguém aqui, é igual uma aldeia. Chega lá, uma aldeia, você vai ser o chefe, que você vai mandar. Não é assim, sabe? Porque se você tem uma população que vai ficando cada dia mais desinteressada da política, a política vai ficando cada dia pior, mais deteriorada, e o povo não está nem aí. Você vê esse absurdo, né? O deputado lá agarrar a outra lá, pegar no seio da colega dele lá na Assembleia, esse outro que vai lá na Ucrânia, um país de guerra devastado, o cara vir com aquelas coisas. Isso é falta de politização. Sim. É um cara que nunca mexeu com política, com gente, nada. É um nível de aproveitador que quer ser deputado para viver apenas das mordomias do cargo. Sim. Porque o cara tem tudo, tem carro, tem motorista, tem casa, tem tudo pago. Ainda tem um salário, ainda tem... Ainda tem um status, né? Agora, eu vejo assim, a gente já teve uma Câmara Federal com gente de tanto talento, de tanto nome, de tanta gente, né? De responsabilidade, preparada intelectualmente, politicamente. Hoje não, hoje na maioria das vezes é o poder econômico, porque primeiro ninguém gastava dinheiro em campanha. Não tinha nada disso, tinha negócio de nada. O pessoal votava porque... é muito difícil, mas eu procuro ser otimista, sabe? Eu acho que tem hora que eu olho e falo, não é possível, gente, essa geração que está vindo aí tem que ser melhor, tem que, sabe, participar mais, entender e não aceitar determinadas coisas, discutir mais, é difícil, mas eu acho que se a gente perder também a fé, perder esse otimismo, perder a esperança, acabou. Uhum. Eu falo muito para os meus alunos assim, se tudo correr bem, eu morro antes, porque eu sou mais velho. Então vocês têm que mexer o doce aí, porque vocês vão ficar mais tempo tendo que resolver esses BO aí, né, cara? Então, deem o jeito de vocês. Dona Linda, chegamos ao final do nosso programa. A gente tem que liberar a senhora também. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Para mim é uma honra poder
participar desse bate-papo contigo e pegar um pouco dessa história, dessa participação, né? Fazia um tempo eu já tava falando pro Vitão, traz sua avó, Vitão, traz sua avó. Eu tava enrolando porque eu estava marcando exatamente na semana do Dia da Mulher. Vou acreditar que foi isso. Vou acreditar que foi isso. Estratégico, tá vendo? Miguel, parece que foi meu aluno. Então, assim, muito obrigado. Espero que a gente possa contar com a sua presença outras vezes também no podcast. E valeu por ter, né, cumprido o seu papel. Com certeza. Agora, daqui umas 2 semanas dá pra chamar de novo? Ué, Porque assim, tanto de história, né? Nossa senhora, 10 Obrigada, episódios. eu agradeço a oportunidade, acho que poder falar para as pessoas que não viveram essa época que eu vivi, acho que é importante. O rádio é um veículo importante demais, né? E tem que ser trazer informação para as pessoas. Eu acho que o papel fundamental da rádio é isso, trazer informação correta e abrir espaço para as pessoas poderem falar, contar a sua história, a sua experiência, né? É assim que a gente vai tendo essa esperança de renovando as coisas e criar uma sociedade cada dia melhor. Maravilha. Então, mais um pra conta. Mais um. Semana que vem nos encontramos novamente. Se você não der migué. Eu, né? Até parece que sou eu. Aproveita que tá no final. O programa hoje foi especial pra caramba. Reflete sobre tudo que nós falamos aqui, né? Tenta buscar um pouquinho aí. Vai no Google e pega um pouquinho das referências que a dona Linda deu e vai pesquisar pra você ficar mais esperto. Pega esse programa depois, compartilha com a galera, manda pra família, segue a gente nas redes sociais e semana que vem tamo de volta. Valeu, até a próxima. Valeu!